Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma palestra aqui do primeiro Congresso Digital da Administração no Direito, que é essa revista que eu tenho a honra de participar como colunista, juntamente com um time fera de muita gente que está focada em aprimorar a gestão da advocacia no Brasil. E hoje nós vamos falar de um assunto que para mim é extremamente importante, que é o planejamento estratégico. Mas, quando eu criei essa palestra, eu falei: não dá para ser qualquer planejamento. Eu vou fazer um planejamento que vai desmistificar de uma vez por todas a dificuldade que nós, advogados, temos de fazer planejamento. Então, fique aqui comigo, porque hoje eu vou te ensinar um planejamento estratégico express, um passo a passo de um planejamento muito fácil, muito funcional e que vai fazer toda a diferença aí no seu escritório. Olha lá, planejamento estratégico express. E aí você vai me perguntar: Luísa, mas eu que sou advogada autônomo, realmente preciso fazer planejamento? E eu vou te responder: sim, todo mundo precisa fazer planejamento. Mesmo você autônomo, que ainda não tem a sua própria sociedade, precisa fazer planejamento, porque sem o planejamento a gente acaba tocando a nossa vida, a nossa profissão, a nossa carreira de acordo com o que aparece para a gente, conforme a demanda, eu costumo dizer, né? E a gente não atua de forma proativa com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente quer alcançar. Então a gente vai tocando e vai seguindo o caminho daquilo que nos aparece. Por isso que o planejamento é super importante. E se você já tem os seus sócios, faça o planejamento junto com seus sócios, porque é o planejamento do seu empreendimento jurídico, do seu negócio. E aí sim, todo mundo contaminado com essa ideia de planejar, a ideia de pensar no estratégico, vai fazer realmente a coisa crescer e, na verdade, se moldar conforme aquilo que vocês desejam, né? Do jeito que vocês querem fazer. E eu vou primeiro me apresentar, né? Meu Deus do céu, não me apresentei ainda. Eu sou Luísa Assis, sou advogada e sou mentora de planejamento estratégico na ELS Inovação na Advocacia. Lá na ELS, eu atuo como mentora de planejamento estratégico e também de planejamento societário. Então, o que é que consiste isso, né? Como o planejamento societário, eu lido ali diretamente com os sócios. E realmente, a minha primeira função é plantar na cabecinha dos sócios que são advogados a importância de sair um pouco da operação e pensar que a advocacia não é só peticionar, fazer audiência, cuidar dos prazos. É muito maior do que isso. É cuidar da gestão, é pensar na gestão para que o negócio da advocacia realmente seja perene, com planejamento sucessório, com organização, com definição das funções de gestão de cada sócio, com alinhamento do que cada um quer para a sua vida e também para a sociedade. E aí vem um monte de documentos, né? Acordo de sócios, eventuais alterações de contrato social, distribuição de lucros, que é algo bem delicado e super importante de ser tratado, critérios para entradas e saídas de novos sócios. Então, essa parte de sociedade de advogados e de sócio é comigo, eu amo fazer. E também, por ser um momento estratégico, um pilar estratégico que a gente chama, eu também atuo fortemente no planejamento estratégico, que é o meu amorzinho, eu amo. E amo não só porque eu acho legal, eu amo porque eu me emociono de ver a transformação que isso faz nos empreendimentos jurídicos, né? É uma janela realmente que se abre para a gestão e que transforma realmente a visão dos sócios, o mindset, o engajamento da equipe. Então, é muito lindo de ver, eu amo o meu trabalho e o meu maior prazer, de verdade, é compartilhar conhecimento e verificar essas transformações na prática, né? Ali, nos meus olhos, né? Aos meus olhos, ai meu Deus, eu realmente fico muito feliz, eu visto muito a camisa dos meus clientes e acho maravilhoso acompanhar as suas conquistas, tá? E também, pessoal, eu sou idealizadora do canal Advogando Direito.4,
que a gente criou um perfil específico para empreendedorismo jurídico feminino, e eu estou muito apaixonada por esse projeto, convido vocês a participar, você, a mulherada toda, mas também vocês homens são muito bem-vindos, porque lá tem muito conteúdo legal, e será um prazer tê-los todos lá comigo, né, conosco. Então vamos lá. Pessoal, como eu falei para vocês, o planejamento estratégico Express, eu vou utilizar aqui as ferramentas que eu utilizo nos meus clientes e que na prática eu já vislumbrei e sei que realmente são funcionais. Não existe nenhum mistério, as ferramentas estão aí. O grande pulo do gato é a forma correta de você aplicar cada uma dessas ferramentas. Então vão ser 4 ferramentas hoje, muito fáceis. Presta atenção aqui. A primeira são as diretrizes estratégicas. Missão, visão e valores, que muitas pessoas, de forma equivocada, acham que isso é algo bonitinho que a gente precisa colocar no site e que acaba copiando do outro, fazendo frases de efeito, e na realidade não pode ser assim. Diretrizes estratégicas realmente precisam sair da essência da sua advocacia, da sua essência, da essência da organização, da essência do que os sócios querem para a sociedade, para o escritório. Então, a missão, começando pela missão, a missão é a razão de existir do escritório. Por que que vocês se submetem a fazer o que fazem e estão ali todos os dias empenhando esforços para realizarem o serviço, para estarem ao serviço de vocês, né? Então não precisa ser nada extenso, um parágrafo enorme, e não precisa ser bonito, precisa realmente ser sincero. O que é que você pretende contribuir para o mundo jurídico, para a sociedade como um todo, com o trabalho que você executa? Então essa é a missão. E muitas pessoas confundem missão com visão. E a missão, quando a gente fala de missão, a gente está no presente, a gente pensa o que é que a gente faz todos os dias ali no escritório. E visão, a gente pensa no futuro, onde vocês querem estar daqui a 3 anos, mais ou menos. O que é que vocês querem ser? Em que área vocês querem estar atuando? Qual a região geográfica que vocês querem estar presentes? Então, a visão, na verdade, é um norteador da organização. Eu miro na visão para saber o que eu preciso fazer para alcançar tudo aquilo. Então, a visão, a gente precisa. E isso, gente, eu vou falar muito sinceramente para vocês. Não, as diretrizes estratégicas precisam ser muito. Fazem muito mais sentido, precisam fazer sentido muito mais internamente do que para quem está olhando de fora. Porque as pessoas costumam fazer algo muito bonito, para o cliente que olhar, achar que aquilo é legal. Mas isso não é só isso, né? A gente precisa fazer isso muito bem feito, principalmente para as pessoas internamente saberem, estarem na mesma sintonia que a organização, saberem o que a organização espera delas, né? E isso é o que engaja a equipe. Isso é o que atrai as pessoas certas para o seu escritório. Então, missão, razão de existir, visão, onde vocês querem estar. E aí vêm os valores. Os valores são muito importantes também, porque é pautado nos valores que vocês sabem, aquilo que vocês não abrem mão. O que é que vocês não abrem mão? E os valores nos ajudam, inclusive, nas tomadas de decisão. Muitas vezes situações difíceis nos aparecem e a gente não sabe como decidir. E aí eu vou dar a dica para vocês. Quando vocês tiverem essa dúvida, mesmo você advogado autônomo, precisa tomar algumas decisões em relação a cliente, em relação àquilo que você vai fazer, volte lá nos seus valores, revise isso, revisite os seus valores e tome a decisão pautada naquilo. Porque se você reconhece muito fortemente os seus valores, você não terá dúvida em qual decisão e qual caminho tomar, tá? Eu vou dizer, por exemplo, um exemplo. Você é advogado autônomo, tem como valor, tem como seu valor o empreendedorismo, por exemplo. Então, empreender é algo que você tem como valor. Então, toda a sua carreira é pautada no seu crescimento, no crescimento do negócio que você sonha para você. E aí vamos dizer que um grande escritório te convida
para participar dele com a participação menor e que vai ser muito legal, mas você vai ser um mero não, né, mas você vai ser só um associado, não sócio ainda. E aí você fala: "Meu Deus, espera aí, se empreender é um valor que eu tenho comigo, eu quero ter o meu próprio negócio, não é porque ele está me oferecendo um valor muito alto que isso vai ser atrativo para mim. Eu vou voltar nos meus valores, acreditar naquilo ali e tomar a decisão de persistir na sua carreira solo. Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas proatividade, eh, honestidade, e honestidade é muito relativo, né, gente? Tem gente que se acha honesto e ético, e na realidade a ética é realmente relativa. O que é ética para você? O que é ética para o outro? E esses valores realmente precisam ser muito bem pensados para que todo mundo compreenda o que é aquele valor para você e para a organização. Diretriz estratégica. Ah, preciso falar disso aqui. Eu coloquei revisão. Revisão, por quê? Porque, gente, a gente viu que na pandemia aquilo que a gente planejou realmente precisa ser revisto, né? Aquilo que a gente queria para 2021, por exemplo, 2022, a gente vai ter que pivotar, digamos assim. Então, muitos escritórios vão precisar recalcular a rota, porque aquilo que eles pretendiam alcançar vai ter que mudar de planos. Então, por exemplo, um escritório que queria ser referência na região de Maringá, de previdenciário, ele vislumbrou na pandemia uma nova oportunidade de desenvolver a área do bancário, por exemplo, consumidor, né, pessoa física bancária. Então, ele não quer ser só uma referência no previdenciário, agora ele também quer ser uma referência no bancário e no previdenciário. Então, tudo isso vai ser importante, como, mais uma vez, para a organização colocar objetivos e metas direcionando aquilo que ele sonha, né, a visão. Então, essa revisão é justamente por esse momento atípico que estamos vivendo e que é muito importante reunir todo mundo novamente para revisar aquilo que vocês já tinham pretendido anteriormente. E a segunda ferramenta é a nossa queridinha análise SWOT. A SWOT é essencial, porque você vai colocar ali no papel, né, papel entre aspas, no computador, escrevendo tudo o que você tem de ponto forte, ponto fraco, oportunidades e ameaças. Mas como é que eu faço isso, Luiz? Eu ouço tanto falar da SWOT, mas eu não sei fazer. Então, vou explicar para vocês. Quando vocês pensam em pontos fortes e fracos, vocês vão estar falando em relação ao seu ambiente interno, aquilo que você tem capacidade de mudar. Você tem como tomar algumas atitudes para mudar aquilo ali. Então, se eu tenho muitos pontos fracos, o que é que eu posso fazer para mudar? Então, pontos fortes e fracos, ambiente interno. Mas quando eu analiso o meu ambiente externo, eu estarei analisando oportunidades e ameaças. E sobre as oportunidades e ameaças, eu realmente não tenho controle sobre isso. Então, são mudanças na legislação que eu não tenho controle, eu só posso me neutralizar, me proteger em relação àquilo, ou então aproveitar aquela oportunidade. Barreiras geográficas, economia, o que é que a eleição dos Estados Unidos pode influenciar na nossa economia local, que pode afetar o, o nosso negócio na advocacia. Então, ambiente externo, oportunidades e ameaças. E aí, no ambiente interno, a gente costuma analisar sobre os pilares de um escritório. Então, no pilar de pessoas, o que é que você tem como ponto forte e ponto fraco? Como é que está o seu processo de recrutamento e seleção? Os seus planos de carreira para os advogados e colaboradores? Políticas de treinamentos, desenvolvimento individual? Quais são as políticas para melhorar a performance das pessoas? Como é que está o engajamento? Como é que está o clima organizacional? Então, analisar ali o pilar de pessoas. E aí, ainda dentro do ambiente interno, a gente vai analisar o pilar de produção jurídica. E produção a gente considera tanto a produção técnica, né? Desenvolvimento de teses, a checagem de tudo que está sendo produzido,
como vamos tratar com aquele tipo de cliente, quais as reuniões com clientes que precisamos fazer, como é que está o nosso relacionamento com o cliente ali na parte técnica, e também, não só técnica, mas também a parte de controladoria, que a gente costuma dizer que é o coração do escritório hoje em dia, né? Porque as informações do escritório estão todas nesse software de gestão que a gente espera, e que hoje é uma mão na roda para você conseguir organizar o seu escritório, ter indicadores, você controlar como é que estão os seus prazos, como é que está a produção das pessoas, o tempo de produção das peças, quantos processos ativos e inativos você tem, como é que está o seu percentual de consultivo, contencioso, como é que está o controle dos seus advogados correspondentes. Então, a controladoria tem uma gama de funções de construção de fluxos, parametrização do sistema, cadastro dos clientes, e ali é onde a gente concentra todas as informações. Então, como é que está a sua controladoria também, né? Então, a produção jurídica, a gente analisa pontos fortes e fracos de toda essa parte técnica e de controladoria. E a gente parte por um outro pilar, que é o do marketing. Aqui está clientes, mas pode considerar como marketing. Como é que está o seu posicionamento nas redes sociais? Produção de conteúdo, você já tem site, o site está bem feito, precisa revisar, e papelaria. E também uma parte mais comercial, né? Como estão os seus relacionamentos, quais são os laços de parceria que você precisa estreitar. Então, tudo isso você analisa ali no pilar do marketing. E o financeiro é também o coração, digamos assim, porque no financeiro você precisa saber como é que estão os seus números, né? Se eles estão claros e organizados o suficiente para que você tenha números que te deem, que te ajudem a tomar decisões, né? Então, como é que está as suas políticas de cobrança, se você tem uma DRE bem feita, como é que estão os seus contratos, se estão elaborados, se está tudo sob controle, se estão assinados. Então, tudo isso a gente analisa. Uma coisa que é bem frequente, como é que está essa mistura aí das finanças pessoais com as finanças da pessoa jurídica? Sim, acontece muito de estar muito misturado, né? Então, no ambiente interno, a gente analisa todos esses pilares, pontos fortes e fracos. No ambiente externo, a gente vai analisar tecnologia, economia, barreiras geográficas, onde é que você está, que outras oportunidades existem fora da sua região, parceiro, novas legislações. Então, tudo isso você vai colocar no papel e vai analisar todas essas informações. E a partir dessas informações, vocês vão tomar decisões. Então, a gente consegue analisar os cenários. Porque se você tem muitos pontos fortes, por exemplo, mas tem muitas ameaças, vocês vão adotar estratégias de manutenção para se manter muito forte naquilo que você já é muito bom. Estar muito presente naquele nicho que você já é muito bem reconhecido na sua atuação. Se você, do contrário, tem muitos pontos fracos, mas também tem muitas oportunidades, a estratégia de desenvolvimento. Então, é aproveitar essas oportunidades e se desenvolver naquilo que está aparecendo ali. E também, se você tem muitos pontos fortes e muitas oportunidades, estratégia de crescimento. Novas parcerias, expansão, abertura de novas áreas, internacionalização. E, do contrário também, se você tem muitos pontos fracos, mas tem muitas ameaças, vocês vão adotar a estratégia de sobrevivência. Porque você está ali, tentando sobreviver. Vai ter que se desinvestir em certas coisas que você já tinha investido, fechar algumas áreas, infelizmente, às vezes, dispensar algumas pessoas. Então, a SWOT é fantástica, é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, e aí é só colocar as ideias no papel. Se você está sozinho, precisa de alguma ajuda, chama alguma pessoa que pode te ajudar a ter novas ideias também, que às vezes a gente fica parada, né? Ai, meu Deus, não sei nem por onde começar. Mas vai tentando, chama alguém para te influenciar, para te estimular a fazer. Se você já tem sócios, junta sócios. Se você quer envolver toda a equipe, também vale muito a pena. Então, já falamos de duas ferramentas. Diretrizes estratégicas é essencial, não tem como sair dessa linha, e análise SWOT. Depois da SWOT, que você já conhece os cenários,
Aí sim, objetivos e metas. E aí, objetivos e metas, vocês podem traçar objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, o que é longo prazo? Antigamente, a gente construía objetivos e planejamentos de 10 anos, 5 anos. E hoje, gente, o mundo está tão dinâmico, tantas mudanças, tantas transformações, que 3 anos já virou longo prazo. Então, pensem assim, muito pé no chão, quando vocês pensarem em longo prazo, 3 anos. Quais são os meus objetivos daqui a 3 anos? Mas os objetivos de curto prazo são os mais importantes, eu diria. Porque você olha ali, o que é que eu prioritariamente preciso trabalhar aqui no meu escritório? Então, curto prazo a gente pode entender de 6 meses, médio prazo 1 ano e meio e longo prazo 3 anos. E aí a minha diquinha vai aqui, ó. O menos é mais. Então, não coloquem muitos objetivos e muitas metas, porque vocês não conseguem dar conta. E isso desestimula e faz com que o seu planejamento fique ali lindo, estruturado, mas não saia daquilo ali. Então, de cada pilar daquele que eu falei, dos 4, né? Pessoas, finanças, produção e marketing, no máximo 3 objetivos. E para cada objetivo, 3 metas no máximo. No máximo. Pode fazer menos, de 1 a 2, menos metas também. O importante é que vocês consigam alcançar e que aquilo seja estimulante para ser feito, tá? E qual a diferença de objetivos e metas? Os objetivos você pode escrever de uma forma mais qualitativa. Não precisa ter tempo, ter prazo, mas objetivo financeiro, aumentar faturamento. E aí, quando eu vou para a meta, é que eu preciso entender e fazer de uma forma mais quantitativa. Nesse formato aqui, no formato SMART, que significa específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, não pode viajar na maionese, digamos assim, achando que aquilo ali, o agressivo demais, vai estimular as pessoas. Tem que ser agressivo sim, porque precisa ser desafiador, mas não algo que a gente não consiga atingir. Então, precisa ser atingível, precisa ser relevante para o seu objetivo e precisa ter temporal, precisa ter prazo, precisa ter tempo. Então, se o meu objetivo é aumentar faturamento, uma meta minha, por exemplo, poderia ser reduzir os custos, aumentar lucro, né, no caso. Então, vamos lá. Reduzir os custos operacionais em 20% até janeiro de 2021. Essa é uma meta, ela é específica, ela é mensurável, ela é atingível, ela é relevante e temporal. Mas da meta, eu também vou precisar destrinchar em tarefas. Então, se eu quero reduzir os custos em 20%, eu preciso fazer um monte de tarefa para isso. E o que é que eu vou fazer? Revisar com todos os fornecedores, ligar para todos os fornecedores de telefonia e internet para revisar contrato. Analisar todos os contratos de partido que nós temos em relação aos custos e tal. Reduzir, avaliar os custos que estamos tendo com papelaria, ser muito vigilante em relação a custos de energia, ar-condicionado, luz. Então, tudo isso são tarefas que vão me ajudar a cumprir aquela meta que é reduzir os custos em 20%. E se eu reduzo os custos em 20%, eu vou certamente conseguir atingir o meu objetivo, que é aumentar o meu faturamento. Certo? Deu para entender? Isso aí. E as tarefas a gente coloca nessa última ferramenta aqui, que eu uso demais. Plano de ação, eu diria que é o que faz a gente se mover e executar aquilo que a gente planeja. Então, se eu deixar muito solto, eu preciso fazer isso, sem tempo, sem prazo, sem dono, não sai do lugar. Então, o plano de ação é essa ferramenta que a gente chama de 5W2H, que é uma nomenclatura que a gente traduz para o inglês, né? Os 5 W são o que, quem vai fazer, o que temos que fazer, quem vai fazer, quando temos que fazer, onde precisa ser feito, por que precisamos fazer aquilo, como vamos fazer. E aí sim, quanto vai me custar
e qual é o status. Então, aquela tarefa ali está em andamento, está em atraso, está concluído, e isso vai me ajudando a acompanhar o atingimento da minha meta. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês, de fato, executem esse planejamento estratégico express e eu vou revisar mais uma vez. Missão e visão e valores, análise SWOT, onde eu analiso pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Daquilo ali que eu olho para aquele cenário, eu parto para objetivos e metas. Então, objetivos do pilar de produção, de pessoas, finanças e marketing. E dentro de cada objetivo, 3 metas que precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Das metas, plano de ação, que eu preciso saber o que eu preciso fazer, quem vai fazer, quando, onde, porquê, como e quanto isso vai me custar. Então, esse é o planejamento estratégico express, muito fácil e de fato funcional. Espero de fato ter contribuído para que você tire todas as suas ideias do papel. Mãos à obra. Vou passar aqui os meus contatos. Eu tenho o maior prazer em tirar dúvida de vocês. Se comuniquem de verdade comigo. O meu perfil no Instagram é Luísa BB Assis. E como eu já falei para vocês, eu tenho o maior prazer do mundo em compartilhar conhecimento, em contribuir com os meus colegas advogados e plantar essa sementinha da gestão aí pelo Brasil afora. Também não deixem de seguir o Advogando Direito 4, empreendedorismo feminino na advocacia, e a Wells, gestão na advocacia, que é a empresa que eu trabalho junto com um time de gente muito top, muitos mentores tops em cada uma dessas áreas que a gente falou aqui agora. Beijo grande, todo o sucesso do mundo para vocês. Um grande abraço.